Aqui está a adaptação completa do roteiro para o português brasileiro, mantendo o tom íntimo, a precisão clínica e a contundência filosófica do original. Sinta a pressão nos seus molares. Esse contato sutil, quase imperceptível, entre a mandíbula superior e a inferior. Aí, nesse milímetro de tensão calcificada, é onde se esconde o seu medo do caos. Não solte a mandíbula ainda. Observe-a. Essa tensão é a sua tentativa desesperada de sustentar uma estrutura que desmorona sozinha. É o seu sistema nervoso simpático, inundado de norepinefrina, preparando-se para um golpe que nunca chega, ou que chegou há 20 anos e seu corpo ainda não processou. Ensinaram você a chamar de acaso tudo aquilo que seu cérebro não consegue computar. Você construiu um altar para o Deus do acaso para não ter que se ajoelhar diante da brutalidade da causa. É um mecanismo de defesa cognitivo. Se é acaso, você é uma vítima. Se é acaso, você é inocente. Se é acaso, você não precisa olhar para o abismo da sua própria participação no desastre. Mas o corpo sabe. Sua biologia não acredita em sorte. Seu fígado não processa toxinas por acaso. Ele obedece a uma química estrita. Seus neurônios não disparam impulsos elétricos por capricho. Seguem o caminho de menor resistência que você mesmo traçou. Repetição após repetição, pensamento após pensamento. Você está aqui porque seu algoritmo interno, essa máquina preditiva que você chama de eu, esgotou suas desculpas. Você busca entender o fluxo invisível, busca parar de nadar contra a corrente em um rio de ácido. Se você está disposto a deixar de ser um turista em sua própria vida, deixe uma marca da sua presença agora mesmo nos comentários. Escreva simplesmente, estou desperto. E sinta como seus dedos obedecem a uma ordem que nasce da vontade, não do automatismo. Vamos dissecar a mentira da aleatoriedade. Imagine a China dos reinos combatentes. Não a versão de porcelana e seda que vendem nos filmes, mas a real. Lama, sangue, fome e uma hierarquia esmagadora. Um lugar onde a vida valia menos que um saco de arroz. Nas montanhas de Lu vivia um açougueiro chamado Ding. Ele não era um monge. Não meditava sob cachoeiras nem recitava sutras. Ele desmembrava bois. Seu trabalho era sujo, violento e necessário. Sangue até os cotovelos, o cheiro de vísceras quentes, o som dos ossos se quebrando. O príncipe Wenhui observou uma vez Ding trabalhar. A faca de Ding não batia, não chocava. Movia-se com uma cadência hipnótica, uma valsa letal entre as articulações do animal. A faca tinha 19 anos e seu fio estava tão fresco como se acabasse de sair da pedra de afiar. Quando o príncipe perguntou sobre sua técnica, Ding baixou a faca, limpou as mãos no avental manchado e disse: "O que me importa é o caminho, que vai além da habilidade. Quando comecei a desmembrar bois, só via o boi inteiro, uma massa sólida e obstinada. 3 anos depois, já não via o boi inteiro. Via as linhas, os espaços, as fendas. Agora já não olho com os olhos. Meu espírito se move onde quer." Ding não cortava o osso. Ding encontrava o vazio entre os ossos. Não havia acaso no movimento de Ding. Não havia sorte no fato de sua faca não cegar. Havia uma compreensão absoluta da anatomia da realidade. Ding não impunha sua vontade sobre o boi. Ding se convertia na função da separação. Ele entendia que o boi tinha uma estrutura intrínseca, uma ordem latente, e ele simplesmente fluía através dos espaços que a natureza já havia aberto. Se Ding tivesse batido no osso, a faca teria quebrado. Se tivesse forçado o corte, teria se esgotado. Você é Ding. Mas sua faca está cega. Está denteada. Por quê? Porque você passa seus dias batendo no osso. Você chama isso de má sorte. Você diz que azar eu ter sido demitido. Que coincidência meu parceiro ter me deixado. Que infortúnio eu ficar doente.
Não, isso é bater no osso. Você vive em uma sociedade projetada para a fricção. Seu córtex pré-frontal está hipertrofiado, obcecado pelo controle, tentando impor uma narrativa linear sobre um mundo que é, por definição, um sistema complexo e dinâmico. Você quer que a realidade se ajuste à sua planilha de Excel. Você quer que seus relacionamentos sigam o roteiro das suas expectativas neuróticas. E quando a realidade, que é vasta e indiferente aos seus desejos, apresenta sua estrutura óssea, você bate. Bate com ansiedade, bate com controle, bate com vitimismo. O tal não é uma força mística que te abraça com luz branca. Essa é uma interpretação infantil para consumidores de espiritualidade rápida. O tal é a lei termodinâmica da existência. É o curso natural dos acontecimentos. É a gravidade. É a erosão. É a biologia. O tal é a eficácia radical. Quando traduziam os velhos textos, falava-se da potência. Não poder, mas potência. A capacidade latente das coisas de serem o que são. A água tem a potência de fluir para baixo. O fogo tem a potência de subir. Seu sistema nervoso tem a potência de se regular ou de se destruir. Nada do que acontece com você é externo a este fluxo de causas e condições. Vamos falar do karma. Esqueça a versão adocicada de prêmio e castigo. O universo não é um professor de escola com uma régua, esperando que você se comporte mal para bater nos seus dedos. O universo não se importa o suficiente com você para te castigar. O karma é, em termos de neurobiologia pura, a potenciação de longo prazo. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Isso é karma. Cada vez que você reage com raiva diante de um estímulo neutro, está cavando uma vala no seu cérebro, está mielinizando um circuito, está tornando fisicamente mais provável, mais fácil, mais rápido e mais eficiente que na próxima vez você se irrite de novo. Não é um castigo divino. É anatomia. É eficiência biológica. Seu cérebro quer economizar energia, então automatiza suas reações. Sua má sorte no amor não é uma maldição cigana. É seu sistema límbico buscando padrões familiares, mesmo que sejam destrutivos, porque para o seu cérebro primitivo, o familiar é seguro, mesmo que seja doloroso. Você busca a mesma pessoa com um rosto diferente porque sua rede neural está configurada para dançar esse tango específico de abandono ou conflito. Esse é o fluxo invisível. Não é magia, é mecânica. Quando você diz foi por acaso, está negando a cadeia causal que te levou até ali. Pense nesse acidente de trânsito fortuito. Foi acaso? Ou foi a soma de um microsono provocado por 3 semanas de insônia, somado à notificação do celular que sequestrou sua atenção visual por 1,5 segundos, somado ao desgaste dos freios que você decidiu ignorar há 2 meses, somado à física da fricção no asfalto molhado? O choque não ocorreu no momento do impacto. O choque começou meses atrás. O impacto foi apenas a materialização visível de uma convergência de linhas causais que você estava tecendo, consciente ou inconscientemente. O taoísta radical não olha para o acidente e diz: o universo quis assim. O taoísta olha para a cadeia. O taoísta vê o vazio entre os ossos antes que a faca quebre. A vida moderna desconectou você da causalidade. Você aperta um botão e tem comida. Aperta outro e tem sexo simulado. Aperta outro e tem validação social. O abismo entre ação e consequência tornou-se turvo, mediado por algoritmos opacos. Isso atrofiou sua capacidade de perceber o fluxo, deixou você desajeitado. Transformou você em um açougueiro que só sabe esmagar carne e osso e depois chora porque os pulsos doem. O conceito de Wu Wei, frequentemente mal traduzido como não fazer, é na realidade a ação sem fricção.
É a ação que surge da máxima lucidez. Não é passividade. É uma precisão tão absoluta que parece inação. É o atirador de elite que desacelera seu coração entre batidas antes de apertar o gatilho. Não força a bala. Ele se alinha com o vento, com a gravidade, com a distância e permite que a física faça o resto. Como isso se traduz para a sua segunda-feira de manhã? Para a sua ansiedade financeira? Para a sua solidão? Pare de tentar entortar a colher com a mente. Não existe colher, só existe física e percepção. Se você está em uma situação de merda, não é por acaso. É o resultado de um acúmulo de inércia. Você tem que parar de adicionar peso à inércia errada. Observe o seu dia de hoje. Não o julgue, apenas observe-o como um cientista observaria uma cultura de bactérias. Onde você está forçando? Onde você está tentando fazer a água subir a montanha? Talvez você esteja tentando mudar alguém que não quer mudar. Isso é bater no osso. A faca vai quebrar. Você vai quebrar. Talvez você esteja tentando sustentar um estilo de vida que sua biologia rejeita. Isso é nadar contra o rio. Você vai se afogar. O fluxo invisível do qual falamos não é uma corrente suave que te leva ao paraíso. Às vezes, o fluxo é uma torrente que te arrasta para uma cachoeira. O tal é impiedoso em sua eficiência. Se você constrói sua casa no leito seco de um rio, quando as chuvas chegarem, a casa desaparecerá. Não é crueldade, é hidrodinâmica. Aceitar que nada é por acaso é aterrorizante. Significa a morte do vitimismo. Significa que você é coautor da sua tragédia. Mas também é a única porta para a liberdade real. Se você entende a mecânica, pode intervir na máquina. Você não pode mudar o passado. Essa inércia já está em movimento. A flecha já saiu do arco. Mas você pode ajustar sua postura para o próximo disparo. Você pode começar a notar os micromovimentos da sua mente antes que se tornem ações, e as ações antes que se tornem destino. Volte para a sua mandíbula. Continua tensa? Essa tensão é karma acumulado. É a história de todas as vezes que você quis gritar e calou. É a memória muscular da contenção. Solte-a. Não porque você deva relaxar, mas porque é ineficiente mantê-la apertada. Você gasta energia, cria desgaste, bate no osso. O fluxo invisível está acontecendo agora mesmo. Seu coração bombeia sem que você ordene. Suas células se dividem. O planeta gira. A gravidade te segura contra a cadeira. Tudo isso é o tal. Uma maquinaria colossal, silenciosa e perfeita, da qual você é apenas uma engrenagem consciente. Pare de tentar ser o motor. Seja a engrenagem que gira sem fricção. Pare de buscar sinais mágicos. O sinal é a dor. A dor te diz onde você está raspando contra a estrutura da realidade. A dor é o som da faca cegando. Escute-a. Corrija o ângulo. Encontre o vão. Você olha para o seu telefone. Outra vez. Não recebeu nenhuma notificação, mas sua mão se moveu sozinha. Um espasmo de dopamina buscando sua dose. Foi acaso esse movimento? Foi o destino? Não. Foi um circuito de recompensa sequestrado por engenheiros do Vale do Silício que entendem o tal melhor que você. Eles entendem que se criarem o leito, sua atenção fluirá como a água para o ralo. Eles são o carniceiro Ding. Você é o boi. Estão esquartejando sua atenção segundo a segundo, e você chama isso de entretenimento. Se você não entende a mecânica da sua própria mente, será parte da mecânica de outro. Essa é a lei fundamental da hierarquia biológica. Ou você é o programador ou é o código. Vamos aprofundar mais neste acaso. Vamos falar dos seus padrões de repetição. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Os neurobiólogos chamam de homeostase alostática.
Observe seus conflitos. Essas discussões que você tem com seu parceiro, com seu chefe, com seus pais. Não parecem roteiros mal escritos que se repetem temporada após temporada? Mudam os atores, muda o cenário, mas a trama é idêntica. Você sempre termina se sentindo igualmente incompreendido, igualmente enganado, igualmente sozinho. Você acha que tem má sorte com as pessoas. Acha que atrai gente tóxica. Escute bem, você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E o que você é uma frequência específica de trauma e adaptação não resolvida. Seu sistema nervoso busca o familiar, não o saudável. Se você cresceu no caos, a paz parecerá entediante, até perigosa. Seu cérebro escaneará a sala cheia de gente amável e estável, ignorará todos eles, filtrando-os como ruído branco, e dará zoom na única pessoa que tem o potencial de recriar o caos que você conhece. E quando essa pessoa te destruir, você dirá: que coincidência! Outra vez acontece a mesma coisa. Não é coincidência. É um sistema de reconhecimento de padrões de alta precisão funcionando perfeitamente para mantê-lo na sua zona de conforto, mesmo que a sua zona de conforto seja o inferno. O fluxo invisível da vida não está te castigando. Simplesmente está te devolvendo o eco da sua própria estrutura interna. A realidade é um espelho rígido, frio e perfeito. Se você não gosta da imagem, não quebre o espelho. Mude o rosto. Mas mudar o rosto dói. Requer neuroplasticidade dirigida. Requer esforço consciente. Requer o que os antigos chamavam de tapas. O calor gerado pela fricção do autocontrole. A maioria prefere acender uma vela e pedir ao universo que mude o espelho. É mais barato, é mais confortável e é absolutamente inútil. Vamos falar dos sinais. Vejo gente obcecada em encontrar significados ocultos. Veem o número 11 por 11 no relógio e pensam que o cosmos está lhes enviando um WhatsApp. Veem uma pena no chão e acreditam que é uma confirmação de suas decisões. Isso não é espiritualidade. Isso é viés de confirmação. É o seu sistema de ativação reticular, SAR, filtrando a realidade para validar o que você já quer acreditar desesperadamente. O taoísta não busca sinais mágicos. O taoísta lê a realidade empírica. Quer um sinal? Olhe sua conta bancária. Esse é um sinal da sua relação com o valor e a disciplina. Quer um sinal? Olhe seu corpo. Esse é um sinal da sua relação com a nutrição e o movimento. Quer um sinal? Olhe a qualidade do seu silêncio mental. Esses são os sinais reais. São brutais. Não tem filtro de Instagram. São os dados crus do sistema. Se você ignora os dados reais para buscar penas angelicais, vai se arrebentar. E quando se arrebentar, culpará o destino. O fluxo invisível é indiferente à sua narrativa pessoal. O rio não se preocupa se o barco carrega um santo ou um assassino. O rio só responde à flutuabilidade, à correnteza e ao leme. Se você aprender hidrodinâmica, navegará. Se rezar para que a água se torne sólida, se afogará. Então, o que fazemos? Como deixamos de ser vítimas dessa imensa maquinaria causal? A resposta paradoxal é: renda-se. Mas não se renda como um covarde. Renda-se como um estrategista. Renda-se à evidência do que está acontecendo agora mesmo. Pare de brigar com a realidade de que está cansado, ou triste, ou arruinado. Essa é a verdade do momento presente. Essa é a estrutura do osso agora mesmo. Se você briga com o agora, está gastando a energia que precisa para construir o depois. Aceitação radical. Esse é o primeiro passo da eficácia. É o que é. Diga isso. Sinta o peso dessas palavras. É o que é. Ao aceitar a configuração atual do tabuleiro, você para de alucinar. Para de desejar que as torres sejam cavalos no xadrez. E pela primeira vez, pode ver as jogadas possíveis. O fluxo invisível premia a lucidez.
Premia quem se move com a correnteza, não contra ela, mas usando o leme com intenção feroz. Imagine que você está num caiaque em corredeiras violentas. Se ficar rígido de medo, vai virar. Se remar freneticamente contra a corrente, vai se esgotar e virar. O mestre do caiaque faz algo contraintuitivo. Rema mais rápido que a correnteza. Ele se alinha com a força da água e adiciona sua própria velocidade. Utiliza a energia massiva do rio para se impulsionar. Converte o perigo em velocidade. Converte o caos em trajetória. Isso é Wu Wei, fazer sem esforço. Não porque seja fácil, mas porque sua ação está tão perfeitamente alinhada com as forças externas que a fricção desaparece. Quer mudar seu karma? Mude seus micro-hábitos. O karma não se limpa numa vida passada. Limpa-se quando você decide não comer aquele açúcar que inflama seu cérebro. Limpa-se quando você decide fechar a boca em vez de insultar. Limpa-se quando você decide sentar 5 minutos em silêncio em vez de fugir para o ruído digital. Cada pequena decisão é um voto para a pessoa em quem você está se tornando. Cada microação reescreve seu código-fonte. Não existem eventos pequenos. O efeito borboleta é real e vive nas suas sinapses. Um momento de consciência agora pode evitar uma guerra daqui a 10 anos. Um momento de distração agora pode custar seu casamento. A responsabilidade é total. E é aterrorizante. Significa que não há ninguém para culpar. Nem seus pais, nem o governo, nem os astros. Eles colocaram as condições iniciais, sim. Mas é você quem está executando o programa agora. Sente a vertigem? Essa vertigem é o preço da liberdade. A maioria prefere a gaiola do acaso, porque a liberdade da causalidade é pesada demais. Preferem ser escravos inocentes a reis responsáveis. Mas você chegou até aqui. Você ouviu até este minuto. Algo em você, uma parte antiga e sábia, está cansada da mentira. Você está pronto para pegar a faca de Jing. Você está pronto para parar de bater no osso. Olhe para a sua vida. Olhe para a bagunça. Olhe para a dor. Não desvie o olhar. Essa é a sua matéria-prima. Esse é o boi. Não deseje que seja diferente. Entenda-o. Encontre as fendas. Encontre os espaços vazios onde você pode inserir sua vontade com suavidade, com precisão, com elegância. O fluxo invisível está esperando que você pare de lutar e comece a navegar. Tudo está conectado. Tudo conta. Tudo deixa rastro. Agora, volte para o silêncio. O tempo não espera que você esteja pronto. O tempo é a entropia comendo as bordas da sua biografia. Você entendeu a causalidade. Entendeu que não há acaso. Mas há um problema estrutural na sua arquitetura mental que impede você de aplicar isso. O problema é que você está cheio. Você está repleto, saturado. Olhe para você. Você está cheio de opiniões que não são suas, herdadas de algoritmos e de pais assustados. Está cheio de uma identidade que construiu aos 15 anos para sobreviver ao ensino médio e que continua usando aos 30 ou 40. Está cheio de ruído. Lao Tse disse com uma clareza técnica brutal: 30 raios convergem no cubo de uma roda, mas é o vazio do centro que permite ao carro se mover. Moldar a argila para fazer um vaso, mas é o vazio interior que o torna útil. Sua utilidade, sua potência, não reside no que você tem, reside no que você não tem, reside no seu espaço disponível, e você não tem espaço. Se eu despejo chá numa xícara que já está cheia de vinagre, o que acontece? Transborda, suja, desperdiça. Você é essa xícara cheia de vinagre rançoso. Você busca o tal, busca o sucesso, busca o amor e tenta despejá-los em cima da sua neurose atual, em cima dos seus preconceitos, em cima da sua rigidez. E se surpreende quando tudo derrama e mancha a mesa. A vida é difícil, você diz. Não.
A vida é fluida. Você é quem é sólido. E em um universo dinâmico, o sólido se quebra. O rígido é frágil. Vamos falar de neuroplasticidade negativa. Cada vez que você diz, eu sou assim, está assinando sua sentença de morte cognitiva. Eu sou tímido. Eu sou impulsivo. Eu sou de humanas. Essas frases não são descrições da realidade. São grades. São comandos que você dá ao seu cérebro para que ele pare de buscar novas rotas sinápticas. Quando você diz, eu sou assim, está desligando a capacidade de aprendizado do seu córtex cerebral. Está escolhendo a calcificação. O taoísta radical busca o estado de bloco de madeira não talhado. A potencialidade pura. Para fluir com a causalidade, você tem que estar disposto a não ser ninguém. Isso aterroriza o ego ocidental. Ensinaram-nos que devemos construir uma marca pessoal, uma identidade forte, um eu blindado. Venderam-nos a ideia de que a acumulação é o objetivo. Acumular títulos, acumular seguidores, acumular certezas. Mas a acumulação é fricção. Quanto mais alguém você é, mais fácil é te ofender. Quanto mais rígida é sua identidade, mais ameaças você percebe no ambiente. Se você se define como um profissional de sucesso, a demissão é a morte. Se você se define como uma boa mãe, a rebeldia do seu filho é uma crise existencial. Se você se define como nada, você é invulnerável. Não falo de niilismo. O niilismo é a negação do valor. Falo de vacuidade funcional. Se você é nada, se você é espaço vazio, a demissão é apenas uma mudança de coordenadas no mapa. A rebeldia é apenas um fenômeno a observar e gerenciar. Não há um eu frágil para proteger. Só há uma situação para resolver. Esta é a máxima eficiência estratégica. A ausência de ego na tomada de decisões. Imagine um cirurgião no meio de uma operação de peito aberto. Se ele começar a pensar, o que acontecerá com a minha reputação se eu falhar? Sou um bom médico? Vão me respeitar? A mão dele vai tremer. Ele matará o paciente. O cirurgião eficaz desaparece. Naquele momento, ele não é o Dr. Silva. Naquele momento, ele é a função de cortar, suturar e salvar. É pura ação. O eu é um estorvo. O eu consome a largura de banda mental que você precisa para processar a realidade. A iluminação não é brilhar. A iluminação é tornar-se transparente. Como se esvazia a xícara? Não é adicionando mais mindfulness à sua lista de tarefas. Não é lendo outro livro de autoajuda que te diga quão especial você é. Esvazia-se mediante a poda sináptica. Seu cérebro faz isso naturalmente quando você dorme. Elimina as conexões fracas, apaga o ruído, limpa as toxinas metabólicas, mas você precisa fazer isso acordado. Você precisa começar a eliminar. Eliminar a necessidade de ter razão. Quanta energia te custa manter a sua razão? Quantos conflitos estéreis? Solte a razão. Ganhe a paz. Isso é eficiência. Eliminar a narrativa do trauma. Sim, te machucaram. Sim, foi injusto. Mas continuar reproduzindo o filme na sua cabeça gasta glicose que você poderia usar para construir um império ou para amar seus filhos. O passado é um dado, não uma residência. Visite-o para aprender, mas não more lá. Eliminar o desejo de controlar tudo. O controle é uma alucinação. Você não controla nem a sua própria digestão. Aceite a incerteza como o meio no qual você nada. Quando você começa a subtrair, você começa a ver. Você limpa o para-brisa. E, de repente, o fluxo invisível, do qual falávamos, já não é invisível. Torna-se evidente. Você vê as intenções das pessoas antes que falem, porque já não está projetando seus medos sobre elas. Você vê as oportunidades de mercado antes que sejam óbvias, porque não está cego por como as coisas deveriam ser. Você vê o caminho de menor resistência.
você se torna perigoso. Uma pessoa que não precisa defender uma identidade é a pessoa mais poderosa na sala. Não se pode manipulá-la com elogios nem com insultos. Ela é água. Se você a golpeia, não a machuca, só se molha. Mas cuidado, o vazio aterroriza. Quando você começar a soltar suas velhas definições, sentirá vertigem. Sua amígdala gritará: se eu não sou isso, não sou nada. Vou desaparecer. Essa é a morte do ego, de que falam os psiconautas. Mas você não precisa de drogas para experimentá-la. Só precisa de uma honestidade brutal. Deixe essa parte de você morrer. É pele morta, é a casca da cigarra. Já não te serve, aperta demais. O que resta quando o personagem morre é o que você realmente é, a consciência observadora, a potência, o tal operando através de um organismo biológico. Respire fundo. Note o espaço entre a inalação e a exalação. Essa pausa, esse silêncio, esse é o lugar de poder. Você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é sua história, você não é seu nome. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E se você é o espaço, você é imenso. Agora, voltemos à terra, ao asfalto, ao escritório. Como opera um taoísta vazio no século XXI? Ele não vai para uma caverna, ele opera no mercado, opera na família, mas opera a partir do não fazer, Wu Wei. Quando entra em uma reunião conflituosa, não entra com uma agenda rígida. Entra, observa, sente a temperatura emocional, detecta os medos dos outros e, com uma única frase, colocada no ponto de pressão exato, desmonta a tensão e redireciona o fluxo. Mínimo esforço, máximo impacto. Isso é eficiência impiedosa. Quando enfrenta uma crise financeira, não entra em pânico. O pânico é fricção. O pânico é o eu gritando: meu, meu. Ele observa os números, observa as variáveis. Corta os gastos supérfluos com a frieza de um cirurgião. Busca novas fontes de renda com a criatividade de uma criança. Flui com a nova realidade econômica em vez de chorar pela antiga. O mundo moderno recompensa a adaptação rápida. E só o vazio pode se adaptar rápido. O cheio tem inércia. O cheio é lento. Quer sorte? Esvazie-se. A sorte é simplesmente o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, e você tem o espaço mental suficiente para ver e agir. Se você está cheio de ruído, a oportunidade passará na frente da sua cara e você não a verá, porque estará ocupado demais olhando seu telefone ou lamentando seu passado. A tarefa para hoje não é fazer algo novo, é deixar de fazer algo velho. Identifique uma crença, um costume, um rancor, uma verdade sobre si mesmo que esteja pesando. Algo que te torne denso, e solte. Não analise, não processe. Apenas abra a mão, deixe cair. Sinta o medo de soltar, e depois sinta a leveza. Essa leveza é o começo do fluxo. Olhe para as suas mãos. Gire-as. Observe as linhas das suas palmas, a textura da pele. Você está olhando para a matéria estelar resfriada e organizada temporariamente sob uma etiqueta que você chama de meu corpo. Mas essa etiqueta é um empréstimo, e o empréstimo tem uma data de vencimento que seu sistema nervoso conhece, mas que seu ego se recusa a ler. Vamos falar da última fronteira do controle. Vamos falar da morte. Não se assuste. O medo é apenas uma reação química diante da falta de dados. Aqui vamos colocar os dados na mesa. A maior parte da sua ansiedade, esse ruído de fundo que não te deixa dormir, não é medo de perder o emprego ou de ficar sozinho, é medo da dissolução. É sua amígdala gritando diante da certeza biológica de que esta estrutura que você sustenta com tanto esforço vai colapsar. Você vive tentando construir um castelo de pedra no meio de uma avalanche. E o tal, o fluxo invisível, é a avalanche. Nossa sociedade moderna esterilizou a morte.
Nós a escondemos em hospitais brancos, sob luzes fluorescentes, conectada a máquinas que apitam. Transformamos o processo natural de transformação em uma falha técnica da medicina. E ao fazer isso, nos desconectamos da fonte mais potente de eficácia radical, a urgência. Se você soubesse, com certeza celular, que te resta 1 ano de vida, você se importaria com a opinião do seu vizinho? Preocuparia-se com aquele e-mail sem resposta? Gastaria uma única caloria de glicose defendendo seu orgulho? Não. Você seria um laser. Cortaria a gordura da sua vida com uma precisão impiedosa. Iria ao essencial. Isso é viver alinhado com o tal. Viver com a morte sentada no seu ombro esquerdo, não como um monstro, mas como uma assessora de gestão de tempo. Na antiga tradição, contava-se a história do mestre Chuang Tzu. Quando sua esposa morreu, seu amigo Hui Shi foi consolá-lo, esperando encontrá-lo destroçado, chorando, seguindo o protocolo social do luto. Em vez disso, encontrou Chuang Tzu sentado no chão, com as pernas abertas, batendo em uma tigela de barro com um pau e cantando. Hui Shi, escandalizado, disse: "Você viveu com ela, criaram filhos, envelheceram juntos. Que você não chore é ruim, mas bater numa tigela e cantar é excessivo." Chuang Tzu continuou batendo na tigela e respondeu: "Você se engana. Quando ela morreu, senti o golpe como qualquer um, mas depois olhei para trás, para sua origem. Antes de nascer, ela não tinha vida, não tinha forma, não tinha fôlego. No vasto desfoque do espaço, algo mudou e se tornou fôlego. O fôlego mudou e se tornou forma. A forma mudou e se tornou vida. Agora mudou de novo e se tornou morte." Chuang Tzu olhou para seu amigo com olhos secos e lúcidos. É como a procissão das 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Ela agora descansa no grande quarto do universo. Se eu corresse atrás dela soluçando, demonstraria que não entendo o destino. Por isso parei. Não era insensibilidade, era compreensão da física. Chuang Tzu entendia que o eu é apenas uma fase, como o gelo é uma fase da água. Quando o gelo derrete, ele morre? Não. Transforma-se. Retorna ao fluxo. Chorar porque o gelo derrete é não entender a natureza da água. Sua obsessão por deixar um legado, por ser lembrado, é a última birra do ego, é a tentativa patética de congelar o rio. Quer ser imortal? Você já é, mas não você, João ou Maria, mas a matéria e a energia que te compõem. Seus átomos eram parte de uma estrela, depois foram parte de uma samambaia, depois de um dinossauro, agora são você, e amanhã serão terra e vermes. Esse é o fluxo invisível. É uma reciclagem cósmica de uma eficiência aterrorizante. O karma não termina quando você morre. Sua inércia continua. As ondas que você criou com suas ações continuam se propagando. Se você ensinou ódio aos seus filhos, esse ódio sobreviverá a você. Se criou beleza, essa beleza sobreviverá a você. Não como um prêmio para você, mas como uma consequência mecânica na estrutura da realidade. Então a pergunta clínica, a pergunta neurobiológica é: o que você está transmitindo agora mesmo? Que sinal você está emitindo para o sistema? Se você vive com medo, está contaminando a rede. Está validando a neurose coletiva. Está apertando os dentes da humanidade. Mas se você vive a partir da potência latente, se vive a partir do vazio fértil, você se torna um nodo de cura. Não porque faça milagres, mas porque para de adicionar ruído ao sistema. Imagine que você é um instrumento de sopro, uma flauta. Se você está cheio de terra, cheio de seus traumas, suas opiniões, seus medos, quando o ar da vida soprar através de você, não soará música. Soará um ruído surdo, abafado. Você tem que se limpar por dentro. Tem que estar oco. Só quando você está oco, o tal pode tocar sua música através de você.
E essa música é a ação perfeita. É a palavra certa no momento certo. É o abraço que cura. É a decisão empresarial que muda o mercado. Não é você quem faz. É a vida se fazendo através de você. Essa é a anatomia do desapego. Não é não ter nada. É que nada tenha você. Sinta sua respiração de novo. Esse ar que entra não é seu. Você o pega emprestado da atmosfera. O ar que sai também não é seu. Você o devolve. Você é um tubo. Você é um processo de troca. No momento em que tenta agarrar o ar, no momento em que tenta possuí-lo, você sufoca. A vida é igual. No momento em que tenta possuir seu parceiro, mata o amor. No momento em que tenta possuir seu dinheiro com ganância, mata sua prosperidade porque interrompe a circulação. O fluxo invisível exige circulação, exige movimento. A depressão, frequentemente, é uma estagnação. É energia que parou e apodreceu. É um rio que se tornou pântano porque você construiu uma represa com seus medos. Quebre a represa. Deixe doer. A dor de quebrar a represa é aguda, mas é curativa. É a dor do sangue voltando a circular por um membro adormecido. Saia lá fora e faça algo que te apavore. Fale com aquela pessoa. Saia desse emprego. Peça perdão. Não calcule o resultado. Apenas haja para quebrar a inércia estática. Mova-se, não freneticamente, mas ritmicamente, como a batida de um coração, como as marés. Entramos na reta final. Você ouviu sobre a causalidade, sobre a vacuidade, sobre a morte e a transformação. Estas não são ideias para você guardar na sua biblioteca intelectual. Seu intelecto é um arquivo morto. Estas são instruções para o seu sistema operacional biológico. A partir de agora, quando sentir fricção na sua vida, não pergunte, por que eu? Pergunte, onde estou rígido? Onde estou bloqueando o fluxo? Seja a água. A água supera o obstáculo não lutando com ele, mas contornando-o, ou esperando que o nível suba para passar por cima, ou erodindo-o pacientemente durante 1000 anos. A água nunca perde, porque a água nunca tem uma forma fixa para defender. Seja impiedoso com sua própria mentira. Seja gentil com sua própria fragilidade. E lembre-se, nada é por acaso. Cada vez que você cruzar uma porta, lembre-se de que milhões de variáveis conspiraram desde o Big Bang para que você estivesse ali, cruzando aquela porta. Honre essa conspiração com sua atenção total. Você não está sozinho. Você é parte do tecido. Não há um fora e um dentro. Só há isto. A realidade crua, vibrante, incontrolável e perfeita. Pare de buscar o mestre. O mestre é a realidade. Pare de buscar o caminho. O caminho se faz ao andar e se apaga ao passar. Fique em silêncio. Não há mais nada a dizer. Só há que ser. Flua ou quebre. Você escolhe.